Tudo bem? Tu- Tudo na paz de Deus, a paz do Senhor para todos. Eu quero trazer um estudo aqui sobre a prática da oração. Já fiz várias lives falando sobre oração e neste momento eu faço um estudo bíblico sobre a vida de comunhão com Deus, a prática da oração. Orai sem cessar. É o que nós precisamos. Como é que nós podemos orar sem cessar? Como nós temos orado? Como nós temos buscado ao Senhor? Como está a nossa vida de comunhão com Deus? Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas, inclusive a lição da escola sabatina da Igreja Adventista, que eu tenho essa lição. E a lição 7 vai ser a oração na prática. Versículo 8 do Salmo 62, confie nele em todo o tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. E a lição começa justamente fazendo algumas perguntas. Como é a sua vida de oração? Você ora diariamente ou apenas em momentos de dificuldade? Com quanto fervor? Com quanta expectativa? Suas orações se limitam a pedidos ou nelas também há louvor a Deus? A oração é a ligação constante entre nós, os ramos e Jesus a videira. Se desejamos crescer e florescer, nós precisamos ter uma vida de oração. Peguei isso aqui na lição da Igreja Adventista, da Escola Sabatina, que é uma lição muito boa. Inclusive, sábado eu vou lá, se Deus quiser. Faz muito tempo que eu não vou, passei frequentando um bom tempo, depois dei uma parada, mas eu vou recomeçar. E nós vamos aqui, eu fiz uma pesquisa sobre oração, tá? A prática da oração. A oração é uma das práticas mais importantes da vida cristã, mais do que palavras pronunciadas aos céus. Ela representa comunhão, intimidade, dependência e relacionamento com Deus. E ao longo das Escrituras, nós encontramos homens e mulheres que viveram experiências profundas com Deus e tinham algo em comum, que era justamente uma vida de oração. A oração não é apenas um ritual religioso, mas um caminho espiritual que transforma o coração humano. Quem ora aprende a confiar, aprende a esperar, a discernir e a permanecer firme, mesmo nas adversidades. Eu pediria que você aí compartilhasse com outras pessoas esta live, porque é uma live muito especial. O que é a oração? Biblicamente, a oração é comunicação com Deus, é intimidade com Deus, pois ela envolve adoração, envolve gratidão, confissão, intercessão e rendição. A verdadeira oração não depende da eloquência humana, mas da sinceridade espiritual. Nós, quando formos orar, não precisamos estar usando palavras difíceis. Usemos as palavras nossas, do cotidiano, usemos a simplicidade do nosso coração, a inteireza do nosso coração, a entrega do nosso coração. Jesus é o maior exemplo de vida de oração. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, Jesus manteve uma vida intensa. Ele orava antes de decisões importantes, nos momentos de dor, antes de milagres, em lugares solidários, pela madrugada. E levantando-se de manhã muito cedo fez oração. A Bíblia nos relata isso de uma forma muito especial. A vida de Cristo mostra que quem deseja permanecer
forte espiritualmente, precisa cultivar uma vida de intimidade com Deus. E nessa vida de intimidade com Deus, nós vamos aprendendo a ter relacionamentos com o Senhor. Portanto, a verdadeira vida de oração, a verdadeira prática de oração, consiste em você estar buscando a Deus diariamente, todos os dias, cotidianamente. Estou repetindo isso aí para dar ênfase àquilo que eu estou falando, àquilo que eu estou pregando. A oração, ela traz muitos benefícios, ela fortalece o espírito, fortalece a nossa fé, ela produz paz, produz uma esperança muito forte, gera um discernimento espiritual e sustenta o crente nas batalhas. Quando Ana orou no templo, sua alma encontrou consolo em Deus, encontrou segurança, encontrou paz em Deus. Quando Daniel orava, ele recebia a sabedoria e recebia a direção do Senhor. Quando nós oramos também, vamos ter fortalecimento espiritual, vamos ter esperança, vamos ter um renovo, uma transformação. Quando Elias orou, o céu respondeu. A oração move o coração humano para perto de Deus, nos coloca mais cerca de Deus, mais perto do Senhor. E através da oração nós vamos conhecendo as profundezas de Deus. Existem vários obstáculos na vida de oração. Muitas pessoas elas desejam orar, mas elas enfrentam muitas dificuldades espirituais. Entre os principais obstáculos estão distrações, nos distraímos e não conseguimos orar direito, pecado não confessado, falta de perseverança, nós precisamos bater e abrir-se-vos-á, diz a palavra de Deus, uma rotina espiritual fria e uma ansiedade excessiva. A palavra do Senhor nos diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a Bíblia nos ensina a nós perseverarmos em oração. Falar em perseverar em oração, semana passada, resultado de alguns exames de sangue acusou ferritina 1790. Eu fiquei muito preocupado. E o médico me encaminhou para fazer sangria. Semana passada, eu fui ao Hemocentro, levando o pedido do médico, que seria 3 sessões de sangria, 400 ml, e eu fui assim muito preocupado. Chegando lá, o médico passou outros exames e disse, de acordo com o resultado dos exames, faremos a sangria ou não. Peguei os resultados dos exames hoje, vou segunda-feira ao Hemocentro. Segundo os resultados dos exames que eu perguntei no posto de saúde, e também a uma farmacêutica, e também olhei direitinho, os exames estão normais, tudo indica, não vai precisar fazer sangria. E eu orei ao Senhor. E aproveitando, eu peço as vossas orações, porque dia 14 eu vou operar desse olho aqui de cataratas, que em novembro eu fui operar, dia 26 de novembro, e fiquei na mesa de cirurgia porque não havia anestesista. Mas desta vez eu fui chamado e espero que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aguarde os resultados. Então a maturidade espiritual, ela nasce quando nós perseveramos, quando nós somos constantes. Por isso a Bíblia nos diz, orai sem cessar. Vejamos a oração Pai Nosso. Jesus deixou um modelo espiritual de oração. Pai Nosso que estás nos céus. Essa oração, ela nos ensina princípios fundamentais que são reverência, a dependência de Deus, perdão, submissão, fé e comunicação diária. Ela não deve ser apenas repetida mecanicamente, mas compreendida espiritualmente. Quando nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e assim vai a oração do Pai Nosso, né? É a oração modelo que Cristo nos ensinou. A oração é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele auxilia o crente na oração. Mesmo o Espírito que está em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E há momentos que as palavras faltam, mas Deus conhece
as intenções mais profundas do nosso coração. A oração também é um ambiente de sensibilidade espiritual, onde o crente ele aprende a ouvir a voz de Deus. E precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos vários tipos de orações na Bíblia. A oração de gratidão. Exemplo, Davi nos Salmos. O que é a oração de gratidão? A oração de gratidão é a expressão sincera de reconhecimento pelas bênçãos, pelo cuidado e a presença de Deus. E a oração de gratidão, ela nasce justamente de um coração consciente de que a vida é um presente de Deus, e que a graça, ela é imerecida. Graça é favor imerecido, mas a graça de Deus, ela opera em nós de uma forma muito abundante, porque Deus é misericordioso, compassivo, justo e amoroso. E tudo o que temos vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, vem do Pai das luzes. Nós devemos ser gratos a Deus cada dia que nos levantamos, pelo dia, pela noite, pelo alimento, pelas vestes, pela saúde, pelos amigos, pelo ar que respiramos, por esse momento que nós estamos aqui. Nós devemos ser agradecidos. Ter o coração agradecido ao Senhor. E a gratidão não depende apenas das circunstâncias favoráveis. Ela depende da nossa confiança em Deus. O profeta Abacuque, ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, e as vacas do curral tenham saído do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jesus constantemente ele demonstrava gratidão ao Pai, antes da multiplicação dos pães e tendo dado graças, né? E também na última ceia, mesmo sabendo do sofrimento que enfrentaria, Jesus agradeceu. Isso nos ensina que a gratidão não deve existir apenas em tempos de abundância. O coração grato permanece firme, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dor. Você me compreende isso? Boa tarde para vocês todos que estão entrando aí, ok? A gratidão no meio das adversidades. Um dos maiores desafios espirituais é agradecer a Deus durante os períodos difíceis. A Bíblia não ensina negação da dor. Ela ensina confiança em meio à tormenta, confiança em meio à tribulação, e a palavra do Senhor nos diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, ele escreveu sobre alegria e gratidão, mesmo enfrentando prisões, perseguições, sofrimento, abandono. Ele disse: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. E a gratidão madura não ignora o sofrimento. Ela reconhece que Deus continua presente apesar dele. Deus está presente em todas as adversidades, em todas as circunstâncias. Quais são os benefícios espirituais da gratidão? A gratidão, ela fortalece a nossa fé. Quando lembramos do que Deus já fez, nossa esperança é renovada. A palavra do Senhor nos convida a trazer à memória aquilo realmente que nos traz esperança, né? Quero trazer à memória aquilo que me faz bem, aquilo que me traz esperança. E nós começamos a meditar naquilo que Deus já fez por nós, nas bênçãos maravilhosas que Ele já fez em nossas vidas, e nós trazemos a memória, e a nossa esperança renova-se cada dia, renova-se a cada momento. Portanto, a gratidão fortalece a nossa fé. A gratidão também, queridos, combate a ansiedade. O coração agradecido aprende a descansar no Senhor. O salmista diz: deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. A gratidão gera humildade, ela nos lembra que dependemos da graça divina.
O apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que acontece conosco, nós dependemos de Deus. E a gratidão aproxima o ser humano de Deus. Quem agradece reconhece continuamente a ação divina na sua vida. Nós temos o exemplo dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Esta passagem nos revela uma verdade muito profunda. Muitas pessoas, elas desejam milagres, mas poucas cultivam a gratidão. E o milagre pode transformar circunstâncias. A gratidão transforma o coração, transforma a nossa forma de ser. A gratidão como estilo de vida, a oração de gratidão não deve acontecer apenas em ocasiões especiais. Ela pode estar presente ao acordar, nas pequenas conquistas, nos relacionamentos, nas experiências simples da vida, até mesmo nas lições aprendidas através das dores. Quem vive agradecendo aprende a perceber beleza onde antes só havia rotina, onde antes só havia dor, só havia derrota. Seja uma pessoa agradecida. A gratidão e a adoração. A gratidão conduz-nos naturalmente à adoração. Quando nós reconhecemos o cuidado de Deus, a sua fidelidade, sua misericórdia, o seu amor, então o nosso coração responde com reverência. Entrai pelas suas portas com louvores, com gratidão, com ações de graças. É o que nos diz o Salmo 100. Como eu posso desenvolver uma vida de gratidão? Aprender a valorizar as pequenas bênçãos. Apesar de que toda bênção é grande, né? Nem todo milagre é extraordinário. Às vezes, o simples fato de continuar de pé já é a graça de Deus. Cada dia, cada momento, é o que eu falei no início da live. Recordar o que Deus já fez. A memória espiritual fortalece a esperança. Evitar a comparação constante. A comparação destrói a gratidão. Desenvolver uma sensibilidade espiritual. Quem percebe Deus nos detalhes vive com mais paz, com mais segurança, com mais esperança. Eunice Ferreira. Eunice Ferreira é a irmã de Belo Horizonte? A minha grande amiga de Belo Horizonte? Responde aí, sim ou não? É porque eu não estou vendo direitinho a foto aqui, tá? Irmã Eunice. Então vejam bem, a gratidão, ela desenvolve... Fala aí, irmã Eunice, a senhora é irmã Eunice Ferreira, que foi esposa do pastor Zencleves. Nós trabalhamos juntos aí, no Dourado, em Contagem. Desenvolver essa sensibilidade espiritual, quem percebe Deus nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Ore diariamente agradecendo. Mesmo em dias difíceis, sempre existem motivos para que nós possamos agradecer. Fala aí, irmã Eunice, se é realmente a irmã Eunice, a mãe da Adriana. A oração de gratidão, queridos, é mais do que palavras educadas dirigidas a Deus. Ela é uma postura espiritual muito grande. O coração grato compreende que Deus permanece fiel, Deus ele é fiel, a graça sustenta a vida e até nas dores existe aprendizado. A gratidão, ela não significa, muito obrigado aí pelos corações, a gratidão não significa ausência de sofrimento, significa reconhecer que Deus continua presente em meio às tribulações, em meio às tempestades, em meio às dificuldades. Quem aprende a agradecer, descobre riquezas espirituais que o dinheiro nunca poderá comprar. O dinheiro não compra a paz, não compra a esperança, não compra o contentamento, não compra a intimidade com Deus, porque a alma que agradece, essa aprende a enxergar milagres até nas coisas mais simples da vida. Portanto, seja
agradecido. Oração de arrependimento, nós temos como exemplo, cadê a Hermeonice aí? Nós temos como exemplo o Salmo 51, que é a oração de arrependimento, o caminho da restauração espiritual. Quando o salmista disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. A oração de arrependimento é uma das experiências mais profundas na vida espiritual. E ela acontece quando o ser humano reconhece seus erros diante de Deus e deseja sinceramente uma mudança, deseja o perdão, deseja a restauração. O arrependimento verdadeiro, ele não nasce apenas do medo das consequências do pecado, mas da consciência de ter ferido o coração de Deus. É uma geração marcada, nós vivemos em uma geração marcada pela superficialidade espiritual e pela dificuldade de reconhecer falhas. A oração de arrependimento, ela continua sendo essencial para a transformação do nosso homem interior. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas com corações sinceros, que possam fazer a sua confissão, se humilhar diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz que se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, confessar os seus pecados, orar, então eu ouvirei dos céus as suas orações e sararei a sua terra. O que é arrependimento? Biblicamente, arrependimento significa mudança de mente, mudança de direção, reconhecimento do pecado, desejo de transformação. Não é apenas emocional, é uma decisão. O remorso produz culpa, o arrependimento produz mudança. No caso de Judas, Judas nunca se arrependeu, simplesmente ele teve remorso. E a palavra do Senhor nos diz, arrependei-vos, né? E confessai os vossos pecados. Essa foi uma das primeiras mensagens proclamadas por Jesus. E na oração de arrependimento, Salmo 51, a Bíblia é justamente um dos maiores exemplos de oração de arrependimento. Quando Davi, após reconhecer o seu pecado, ele clama, tem misericórdia de mim, ó Deus. É o que nós devemos fazer a cada instante, a cada momento. Davi, ele não tenta justificar seus erros. Ele não culpa outras pessoas, mas ele não esconde a sua culpa. Ele se quebranta diante de Deus. Ele se quebranta diante da presença do Senhor. E o verdadeiro arrependimento sempre produz humildade. Nós temos aí o pecado e suas consequências espirituais. O pecado afasta o ser humano da sensibilidade espiritual. Ele endurece o nosso coração, enfraquece a nossa fé, produz culpa, gera um vazio interior muito forte e compromete a nossa comunhão com Deus. Por isso a oração de arrependimento, ela é necessária porque restaura aquilo que foi ferido espiritualmente. A Bíblia nos diz, as vossas iniquidades fazem separação. Há uma barreira muito grande, o pecado nos separa do nosso Deus. Mas quando nós entramos diante da sua presença, orando, confessando, nos humilhando, abandonando o pecado, é claro que o Senhor vai atender a nossa oração. Deus responde, queridos, ao coração quebrantado. A Bíblia mostra que Deus tem misericórdia daqueles que se arrependem sinceramente. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás. E o arrependimento verdadeiro abre caminho para o perdão. Compreendam o que eu estou explicando. Abre caminho para a restauração, produz em nós uma renovação espiritual e a nossa reconciliação com Deus. A graça divina é maior do que os erros humanos, ok? Fica aí a dica. A graça de Deus sobrepassa
todos os nossos pecados. Vejamos aqui o retrato de um verdadeiro arrependimento, o filho pródigo. A parábola do filho pródigo revela a beleza do arrependimento sincero. Depois de desperdiçar tudo, o filho pródigo decide voltar para casa, quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele reconhece o seu estado de desobediência e ele vai até o pai, que o recebe com amor, com abraço, com festas, com roupas, com anéis, com calçados novos e restauração. Essa parábola mostra que Deus não apenas perdoa, ele acolhe, ele abraça, quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos o nosso pecado. Vejamos aqui a diferença entre culpa e arrependimento. Culpa prende o ser humano ao passado, produz condenação, gera desespero. E o arrependimento nos conduz a uma mudança, nos produz esperança, aproxima o ser humano de Deus. O inimigo acusa, porém Deus restaura. Tranquilos? Vamos seguir aí, obrigado pelos corações. Sinais de um verdadeiro arrependimento. Reconhecimento sincero do erro, sem justificativas. Eu não posso chegar confessando os meus pecados, tentando justificar. Desejo de mudança, não apenas uma emoção momentânea, mas eu preciso realmente ter no meu coração uma atitude. Arrependimento é metanoia, uma atitude de mudança interior. Humildade diante de Deus. O orgulho impede o arrependimento. Abandono da prática errada. Arrependimento sem transformação torna-se apenas um discurso religioso. Arrependimento é busca por reconciliação com Deus e, quando é possível, com as pessoas. O perdão de Deus. Muitas pessoas acreditam que seus erros são grandes demais para serem perdoados. Porém, o que a Bíblia nos ensina é diferente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus não é baseado no mérito humano, mas é baseado na graça de Deus. A cruz de Cristo é o maior exemplo de manifestação dessa misericórdia. Vejamos aqui a oração de arrependimento como processo diário. O arrependimento não deve acontecer apenas em momentos extremos. A vida cristã envolve autoexame, envolve humildade, envolve uma constante renovação espiritual. Todos os dias o coração humano precisa ser alinhado novamente à vontade de Deus. E a oração de arrependimento é o caminho de volta à presença de Deus. Ela não humilha o ser humano, ela traz restauração. E o verdadeiro arrependimento quebra o nosso orgulho, purifica o nosso coração, renova a nossa alma e devolve a paz espiritual. Deus continua disposto a restaurar aqueles que se aproximam dele com sinceridade. Porque não existe pecado maior do que a graça divina. E quando o coração verdadeiramente arrependido é quando justamente encontra no amor de Deus um novo começo. Tranquilo? Vejamos a oração de intercessão, que é quando alguém ora em favor de outras pessoas. Oração de intercessão é quando nos colocamos diante de Deus em favor do próximo. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Oração de intercessão é uma das maiores expressões de amor espiritual. Ela acontece quando alguém se coloca diante de Deus não apenas por suas próprias necessidades, mas também em favor de outras pessoas. Interceder é carregar no coração as dores, as lutas e as necessidades do próximo diante de Deus. Ela revela compaixão, revela maturidade espiritual, amor ao próximo, sensibilidade ao sofrimento humano. Quem intercede aprende a participar
espiritualmente das batalhas de outras pessoas. O que é intercessão? Biblicamente, interceder significa colocar-se entre, suplicar em favor de outrem, apresentar diante de Deus a necessidade do próximo. A oração de intercessão é um ato de amor espiritual. Ela demonstra que o cristão não vive apenas voltado para si mesmo, pois a palavra do Senhor nos diz: levai as cargas uns dos outros. Jesus, outra vez, como maior exemplo aqui, é o maior exemplo de intercessão nas Escrituras. Ele orava pelos discípulos, orava pelos enfermos, orava pelos pecadores e intercedeu até mesmo na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo, Jesus ele demonstrou amor, demonstrou graça, demonstrou compaixão, demonstrou misericórdia. A intercessão nasce de um coração semelhante ao de Jesus. Nós temos aqui a intercessão no Antigo Testamento. Abraão, por exemplo, ele intercedendo por Sodoma. Abraão clama pela cidade diante de Deus: não destruirás o justo com o ímpio? Nós temos também Moisés intercedendo pelo povo. Moisés pede pela misericórdia quando Israel peca. Nós vemos Samuel intercedendo pela nação. Samuel considerava pecado deixar de orar pelo povo. E a Bíblia mostra que homens e mulheres de Deus sempre tiveram uma vida de intercessão. A intercessão é como ministério espiritual. A intercessão, ela não é apenas uma prática ocasional. Ela pode se transformar em um verdadeiro ministério espiritual. O intercessor sente dores espirituais, ora constantemente, permanece vigilante, luta diariamente e espiritualmente em oração. Muitas batalhas invisíveis, elas são enfrentadas através da intercessão. O Espírito Santo é a intercessão. O Espírito Santo auxilia o crente na intercessão. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Existem momentos em que nos faltam palavras, mas Deus ele conhece as intenções do nosso coração. A intercessão envolve sensibilidade espiritual e dependência da ação divina. Por quem nós devemos interceder? Nós devemos interceder pela família. Lares precisam de cobertura espiritual, pelos enfermos. A oração leva consolo e esperança, pelos líderes espirituais. Pastores, missionários e líderes enfrentam batalhas intensas. Pelas autoridades, a Bíblia nos ensina a orar pelos governantes, pelos necessitados, pessoas em sofrimento emocional, financeiro ou espiritual. E aqui, quando a Bíblia fala orar pelas autoridades, a Bíblia não manda estar falando mal disso ou daquilo, mas nós devemos orar por todas as autoridades. Pelos necessitados, até mesmo pelos inimigos. Jesus ensinou: orai pelos que vos perseguem. Quais são as características de um verdadeiro intercessor? Perseverança. Nem toda resposta vem imediatamente. Nós precisamos esperar. Fé. O intercessor deve acreditar no agir de Deus. Amor ao próximo. A intercessão nasce da compaixão em nossos corações. Sensibilidade espiritual, discernir as necessidades espirituais. Não existe intercessão forte sem intimidade espiritual. E a intercessão produz unidade. Quando a igreja intercede, pessoas são fortalecidas, relacionamentos são restaurados, a fé coletiva cresce, a oração une corações diante de Deus, ela quebra o egoísmo espiritual e desperta cuidado pelo próximo. Tranquilos até aqui? A intercessão e a guerra espiritual. A Bíblia mostra que existem batalhas invisíveis e a intercessão fortalece os enfraquecidos, combate o desânimo, sustenta espiritualmente famílias e comunidades. O cristão intercessor torna-se alguém que vive em constante vigilância. Vigiai e orai.
E a oração de intercessão revela um cristianismo maduro, compassivo e comprometido com o próximo. Interceder é amar espiritualmente, é carregar diante de Deus lágrimas, dores, sonhos, sofrimentos, necessidades humanas. O verdadeiro intercessor, ele compreende que sua oração pode se tornar instrumento de consolo, fortalecimento e de transformação. E em tempos marcados pelo individualismo, Deus busca pessoas intercessoras, pessoas dispostas a permanecerem na brecha em favor de outros. Porque quem aprende a interceder se torna canal de graça, da graça divina, de esperança, do amor e da misericórdia na vida de muitas pessoas. Oração de clamor. Falta tempo, é feita em tempo de angústia e de grandes necessidades. Quando a alma grita por socorro na presença de Deus, na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me ouviu, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oração de clamor nasce nos momentos em que o coração humano já não consegue mais suportar sozinho a carga, o peso da dor, da angústia e de sofrimento. Ela é diferente de uma oração comum. O clamor é intenso, é profundo, é alma derramada diante de Deus, derramando suas dores, as dores mais escondidas. E ao longo da Bíblia, nós encontramos homens e mulheres que clamavam em tempo de medo, em períodos de perseguições, em momentos de enfermidades, em crises emocionais, diante da morte, em momento de extrema aflição. O clamor revela a dependência humana diante da soberania de Deus. O que é a oração de clamor? Clamar significa gritar por ajuda, suplicar intensamente, buscar socorro urgente. A oração de clamor geralmente nasce no sofrimento, no desespero, na necessidade profunda, na sensação do limite humano, igual cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. O clamor é a voz da alma buscando refúgio em Deus. Nós vemos o clamor de Davi. Os salmos estão cheios de clamores. Davi frequentemente derramava-se diante da presença de Deus. Medo, tristeza, ansiedade, crises espirituais. Ouve, Senhor, o meu clamor. Davi nos ensina que Deus não rejeita o clamor de um coração sincero. A oração de clamor não exige aparência religiosa, exige verdade. Nós temos o clamor de Ana. Ana sofria profundamente por causa de sua esterilidade. Entra no templo e ora com tanta intensidade que o sacerdote pensa que ela estava embriagada. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor. E seu clamor era silencioso nos lábios, mas intenso no espírito. E isso revela que Deus escuta até as lágrimas que nós não conseguimos explicar. Portanto, nós precisamos confiar no Senhor. E aqui a lição da Igreja Adventista fala: Ana é um exemplo de mulher consagrada, que orou por uma questão bastante específica. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 17. A princípio parecia que Deus não respondia, mas ela perseverou e Deus atendeu. Em seu tempo perfeito e segundo a sua vontade. Às vezes a espera aprofunda nossa caminhada com Deus, pois aprendemos a confiar mais nele. Portanto, nós precisamos buscar Deus em nossos corações, cada dia, cada momento. O clamor em tempo de dor. Existem momentos em que as palavras faltam, as forças acabam, a alma se sente esmagada. E nesses momentos o clamor se torna um abrigo espiritual. Jesus clamou no Getsêmani. A minha alma está profundamente triste. E Cristo compreende a dor humana,
porque também experimentou o sofrimento. Deus escuta o clamor, e a Bíblia nos mostra repetidamente que Deus ouve os que clamam. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Embora a resposta divina nem sempre aconteça no tempo desejado, Deus permanece atento aos sofrimentos humanos. O clamor aproxima o coração aflito da presença divina. O clamor não é sinal de fraqueza, queridos. Muitas pessoas acreditam que demonstrador é falta de fé, mas a Bíblia mostra claramente o contrário. Grandes homens de Deus choraram, sentiram medo, se angustiaram, clamaram por ajuda. O clamor não revela ausência de fé, revela a dependência de Deus. O clamor produz uma transformação espiritual. Quando alguém clama sinceramente, o coração é fortalecido, a fé amadurece, a alma encontra consolo, nasce esperança em meio à dor. O Espírito Santo age no momento do clamor. Existem dores que as palavras humanas não conseguem explicar. Por isso a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando não conseguimos organizar os nossos pensamentos ou as nossas orações. Deus conhece a profundidade da nossa alma. Aí nós temos aí o clamor e esperança. O clamor bíblico nunca termina apenas no sofrimento. Ele aponta para a esperança. Mesmo chorando, muitos salmistas terminavam declarando a confiança em Deus. Porque quem clama aprende a esperar. E a esperança espiritual sustenta o coração nos períodos mais difíceis da nossa vida. A oração de clamor é o encontro entre a fragilidade humana e a misericórdia divina. Ela nasce na dor, na ansiedade, na necessidade, do desespero, da consciência de que somente Deus pode sustentar a alma. Clamar não é vergonha, é sinceridade espiritual. O Deus das Escrituras continua ouvindo lágrimas silenciosas, corações quebrantados, pedidos desesperados, vozes aflitas. E mesmo quando a resposta parece demorar, o Senhor continua presente ao lado daqueles que lhe clamam com sinceridade. Porque nenhuma lágrima derramada diante de Deus é ignorada pelo céu. Amém? Vejamos a oração de adoração. Quando a alma reconhece a grandeza de Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. A oração de adoração é uma das expressões mais profundas da espiritualidade cristã. Diferente da oração voltada apenas para pedidos ou necessidades pessoais, a adoração, ela coloca Deus no centro. Na oração de adoração, Deus é exaltado, sua santidade é reconhecida, sua majestade é contemplada, o coração humano se rende diante da grandeza divina. Adorar não é apenas cantar, adorar é reconhecer quem Deus é. A oração de adoração acontece quando o crente se aproxima de Deus, não para pedir algo, mas para glorificá-lo. É uma oração marcada por reverência, gratidão, entrega, humildade e amor espiritual. A verdadeira adoração, ela nasce de um coração transformado. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração não é apenas emoção. Muitas pessoas associam a adoração somente à música ou a momentos emocionantes, mas a Bíblia mostra que a verdadeira adoração vai além das nossas emoções. Adorar é reconhecer a soberania de Deus, é render-se à sua vontade, é permanecer fiel mesmo nas dores, é amar a Deus acima de todas as circunstâncias. Jó adorou. Mesmo em meio à perda, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso revela um coração maduro. No Antigo Testamento, a adoração envolvia sacrifícios, altares, cânticos, reverência,
santificação. Davi se tornou um dos maiores exemplos de adorador nas Escrituras. Muitos salmos são verdadeiras orações de adoração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A oração de Davi era intensa, sincera, cheia de entrega espiritual. Vejamos a adoração no Novo Testamento. Com Jesus, a adoração deixa de estar presa a lugares específicos e passa a ser uma verdadeira experiência espiritual no nosso homem interior. A cruz abriu o caminho para uma relação direta com Deus. Agora, o templo é o coração, porque Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. O altar é a vida, o sacrifício é a entrega diária. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A oração de adoração transforma a humildade, aprende dependência espiritual, fortalece a fé, tem paz interior. Aleluia! Se aproxima mais de Deus. A oração muda a atmosfera da alma. Quando alguém contempla a grandeza de Deus, muitas preocupações humanas perdem a força. Vejamos aqui a diferença entre louvor e adoração. Louvor está relacionado ao que Deus faz. Milagres, provisão, livramento e bênçãos. A adoração está relacionada ao que Deus é: santo, eterno, justo, misericordioso, soberano. O louvor agradece pelas obras, a adoração se rende diante da essência divina. Exemplos de adoração, nós temos a oração de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Os anjos no céu: santo, santo, santo. Os 24 anciãos: digno és, Senhor. E aí nós temos exemplos de adoração. Como desenvolver uma vida de adoração? Separar tempo para Deus. A intimidade exige constância. Ler e estudar a Bíblia. A Bíblia revela quem Deus é. Cultivar o silêncio espiritual. Nem toda oração precisa de muitas palavras. Viver em santidade. A oração acontece através da obediência. Ser sincero diante de Deus. A verdadeira oração nasce da autenticidade. A oração de adoração é uma experiência espiritual que conduz o ser humano para além das necessidades terrenas. Ela nos lembra quem é Deus, quem nós somos e o quanto nós dependemos da sua graça e da sua misericórdia. O adorador verdadeiro, ele não busca apenas bênçãos, ele busca a presença. Em tempos de ansiedade, superficialidade e religiosidade vazia, Deus continua procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Por que a adoração genuína não é espetáculo? Porque ela é entrega. E quando a alma aprende a adorar, ela encontra descanso na presença do eterno coração de Deus, né? E no coração de adoração. Quando Deus é exaltado acima de todas as coisas. Aí nós temos os frutos de uma vida de oração. Quem desenvolve uma vida de oração aprende a confiar mais em Deus, tem mais equilíbrio emocional, desenvolve maturidade espiritual, fortalece a sua fé, vive com mais esperança. A oração não muda apenas circunstâncias, ela transforma primeiro aquele que ora. E a prática da oração contínua é essencial para a vida cristã. Em um mundo marcado pela ansiedade, superficialidade e distrações constantes, a oração nos reconecta com o céu. Orar é reconhecer que nós precisamos de Deus. Não existe avivamento sem oração. Não existe intimidade sem oração. Não existe crescimento espiritual sem oração. A oração é o lugar onde o coração humano encontra descanso na presença divina. E quem aprende a permanecer de joelhos diante de Deus, consegue permanecer de pé diante das dificuldades da vida. Nós estamos chegando aqui aos momentos finais.
Mas às vezes nossas orações elas não são respondidas porque nós precisamos buscar a vontade de Deus, né? E não a nossa. Mateus capítulo 6, versículo 10. Considerar as motivações das orações, pergunte se há pecado acariciado, permaneça em Deus em sua palavra, ore com fé, examine o seu coração, persevere, perdoe aos outros e lembre-se de que Deus está atento às nossas orações e responde às nossas orações segundo a sua vontade. Concluindo aqui sobre a prática da oração, a prática da oração permanece como uma das maiores expressões de fé, dependência e intimidade com Deus. Em meio às pressões da vida, às inquietações da alma e às batalhas invisíveis do coração humano, a oração continua sendo refúgio, sustento e caminho de comunhão espiritual. E ao longo das Escrituras, nós percebemos que homens e mulheres transformados por Deus eram também pessoas de oração. Eles choravam, adoravam, intercediam, agradeciam e clamavam diante do Senhor. A oração não os tornou isentos de sofrimento, mas lhes deu força para permanecer firmes mesmo diante das tempestades. Orar é mais do que repetir palavras, é abrir a nossa alma diante de Deus. Na oração de adoração, o ser humano reconhece a grandeza divina. Na oração de gratidão, aprenda a enxergar a graça mesmo nas pequenas coisas. Na oração de arrependimento, encontra restauração e perdão. Na oração de intercessão, carrega diante de Deus as dores do próximo. E nas orações de clamor, descobre que até as lágrimas podem se transformar em esperança. A verdadeira oração transforma primeiro aquele que ora. Ela fortalece a fé, amadurece o espírito e conduz o coração humano para mais perto da presença de Deus. Vivemos em uma geração acelerada, distraída e emocionalmente cansada. Por isso, nunca foi tão necessário redescobrir o valor do silêncio, da comunhão e da intimidade espiritual. A oração não é apenas uma prática religiosa, ela é um encontro entre a fragilidade humana e a misericórdia divina. Quem aprende a viver pela fé e quem aprende a viver de joelhos consegue permanecer em pé diante de Deus, diante das dificuldades da vida. E mesmo quando faltam palavras, Deus continua ouvindo o coração sincero daquele que o busca em espírito e em verdade. A oração não muda apenas circunstâncias, ela transforma almas, fortalece corações e aproxima o homem da eternidade de Deus. Amém? Gente, eu fiz esse apanhado, essa pesquisa aqui, em várias fontes, a Bíblia Sagrada, claro, que é o principal, e Confissões de Agostinho de Hipona, busquei aí, tá? Um Simples Jeito de Orar, Martinho Lutero, Sermões de John Wesley, O Conhecimento do Santo, A.W. Tozer, Poder pela Oração, E.M. Boldes, Celebração da Disciplina, Richard Foster, A Renovação do Coração, Willard Dallas, A Escala da Oração, Murray Andreu, Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão, A Oração que Prevalece, Hernandes Dias Lopes, O Culto Espiritual, Nicodemos Lopes, Augusto Nicodemos Lopes, Por que Tarde o Avivamento, Leonardo Ravenhill, O Homem Espiritual, Watchman e Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, C.S. Lewis. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante aí com o nosso estudo. Nós fizemos aí essa pesquisa e que nós possamos ter uma vida de oração
na presença do Senhor. E Salmo 116, 1 e 2 diz: amo o Senhor, porque e eu invocarei por toda a minha vida. Portanto, nós devemos viver uma vida de oração, buscando a presença do Senhor, aprendendo a orar cada dia, aprendendo a ser um intercessor, buscando realmente a prática da oração em nossas vidas, praticando cada dia, cada momento. Eu sei que não é fácil, é difícil viver uma vida de oração, porém Deus ele nos convida nesta tarde a nós nos colocarmos diante do seu altar, a nos colocarmos diante da sua presença. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus de Nazaré, eu peço a Ti, ó Pai, a Tua bênção neste momento sobre todos aqueles que participaram desta live, Senhor, aqueles que também irão participar da live, aqueles que buscam a Tua presença, aqueles que oram, Senhor. Eu peço a Ti a Tua bênção, a Tua paz, a Tua misericórdia, que o Senhor nos cubra, nos acoberte com a Sua graça, com o Seu sangue, com a Sua misericórdia, e que nós possamos, ó Pai, estar diante de Ti com o nosso coração sincero. Porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Portanto, Deus, eu te peço neste momento que venha nos ajudar de uma forma toda especial. Em nome de Jesus. Chegou a conta em nome de jovem do Jesus. BTG. A primeira Que conta Deus nos bancária dos seus ajude, filhos. que Deus nos Faz o abençoe. Nesse Dia das Mães, escolha presentes que transbordam cuidado. Natura. Tá uma faz bem propaganda saber. aqui, deixa passar essa propaganda, tá? E escuta aí. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra Aleluia. ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Não é esse que eu quero, deixa eu buscar aqui, tá? Deus não rejeita a oração. De repente vai sair a propaganda. Deixa eu ver aqui. Esse mesmo. Tem um cartão BTG para você também. Desculpe aí, eu vou tentar descobrir. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que nós possamos louvar ao Senhor, louvar a Deus de uma forma toda especial. Escolher iogurtes Ninho é um gesto de amor. Iogurte Ninho é amor que ajuda no aprendizado. É cuidado que ajuda na imunidade. É crescer forte, saudável e feliz. Iogurtes Ninho. Eu creio Mais que palavras, você... amar é um gesto. Escutem aí. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então Louve, simplesmente
gente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Aleluia. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele Trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor. Muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, e louve, chorando louve, precisando louve, sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo caminhos, quebrando as correntes, ordenando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, muito louvor, muito louvor, aleluia. Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos vocês que participaram aí conosco desta live, que temos as nossas orações respondidas. Ore por mim, que eu estarei orando por vocês. Um abraço.